Fala, minha gente, muito boa noite. Agenor falando aqui, retomando as atividades ao vivo aqui no meu perfil. Hoje eu tenho aqui o prazer de entrevistar um colega, um querido Dr. Ítalo Almeida. Dr. Ítalo, nós vamos a respeito... Olá, variou um pouco aqui a conexão, né? Eu tive um problema aqui de conexão. Mas já estou revendo isso aqui, tá, pessoal? Muito bem. Muito bem, aqui voltou a conexão agora. Peço desculpas a vocês, mas enfim. Carla, me diz, o Ítalo vai entrar pela Neurointegrada ou vai entrar pelo Instagram dele? Pessoal, queria falar com vocês aqui. Estou chegando bem aí para vocês. Vocês estão me vendo bem? Vocês estão me ouvindo? Muito bem. A atividade de hoje é uma atividade a respeito das funcionalidades da vitamina D ou hormônio D, como nós vamos conversar aqui hoje. E para conversar, criar um contexto a respeito do que nós vamos falar, eu vou falar um pouco aqui com vocês a respeito da medicina do estilo de vida, a importância da medicina do estilo de vida no contexto atual, do contexto da saúde na atualidade. Então, o Ítalo está entrando aqui pela... E aí vou convidar ele aqui para participar. Vamos lá. Pronto. Olá, O Ítalo está peraí. fazendo ali a conexão. Fala, meu querido. E pronto. Pronto. Estava aqui. Olá, Agenor. Prazer, Boa noite, tudo bem? prazer, querido. Desculpe a demora, eu tive um problema aí no iniciozinho aqui da conexão. Você sabe que eu falo aqui hoje do interior do estado e tenho aqui uma boa internet, uma internet com fibra, mas balançou aqui um pouquinho. Pessoal, olha, muito boa noite a todos vocês que estão aqui. Hoje eu tenho um convidado muito importante, uma pessoa que eu quero muito bem. E eu queria apresentar um pouco a história de vida de Dr. Ítalo dentro da medicina integrativa. Ele já tem aí praticamente 20 anos, né, Ítalo, de atuação em medicina integrativa. E a temática de hoje, falando aqui oficialmente, nós vamos falar sobre a vitamina D e a saúde do corpo, a saúde global, e vamos falar também, contextualizar a vitamina D no que diz respeito à saúde óssea. A gente sabe que nos últimos 10 anos, 15, 20 anos, tem se falado, tem se publicado muito a respeito da vitamina D. E a vitamina D passou a ter uma importância central sobre vários aspectos, né, Ítalo? Em relação à saúde. Mas eu quero fazer formalmente a apresentação do nosso convidado, do nosso entrevistado. O Dr. Ítalo Almeida, pessoal, é neurologista. Eu sei que tem vários colegas médicos aqui, fisioterapeutas, profissionais de saúde, já agradecendo. E dizer que o Dr. Ítalo é neurologista, é formado em medicina ayurvédica, é mestre em medicina natural pela Universidade de Santiago da Compostela, é professor de neurociências e comportamento e de terapias complementares no curso de medicina da Unifax, na Bahia, em Salvador. Também é orientador da Liga de Medicina do Estilo de Vida dessa mesma universidade. Como eu falei, médico integrativo há 20 anos e seus estudos levaram ele a morar em Portugal, Espanha, no Canadá e na Índia. Ítalo também é responsável técnico pelo curso de suplementação na prática, um curso idealizado por ele, um curso presencial com o objetivo de orientar profissionais de saúde na prescrição dos 15 principais suplementos naturais que vão ali otimizar o metabolismo e a microbiota do nosso corpo. Esse curso ele seria realizado dentro desse mês, mas por conta de questões aí administrativas, né, e organizacionais, é um curso que vai ser transferido
para O João, setembro. E ninguém perde nada com isso, porque vai dar tempo, profissionais de saúde, a gente sempre está querendo um tempinho a mais para buscarmos otimizar o nosso tempo. E é um curso que ele é dispensado em 2 sábados, em 2 manhãs de sábados, no intervalo de uma quinzena. E no Instagram da Neurointegrada vocês vão tendo informações. E aqui também, obviamente, eu vou dispor do meu canal. Ítalo, depois que eu fiz a apresentação e antes da gente entrar aqui, eu acho que é muito interessante falar aqui para as pessoas, a Larissa entrando aqui do VSI, estou acenando aqui para o pessoal. Me fala um pouco como é que você passou a ser um médico, de um médico convencional, de um médico prescritor, de um médico como a maioria de nós, eu não vou dizer felizmente ou infelizmente, estamos ali, a nossa faculdade nos orientou a tratar doenças, a sermos prescritores de medicação, né? Como é que você, em que momento se deu isso na sua vida, essa transformação, essa necessidade? Quanto é que pintou dentro de você essa possibilidade de agir na outra ponta, agir nesse início de prevenção? Como é que você mudou? Como é que foi esse paradigma na sua vida? Eu acho que isso seria uma boa introdução antes da gente falar especificamente sobre a vitamina D. Certo. Eu acho que foi por conta de necessidades pessoais mesmo, né? Então, próximo dos 40 anos, eu estava já com quase 20 anos de medicina, né? Quase uns 18, 19 anos. Vivia muito doente, acima do peso, começando a pressão a subir, né? E ia para os colegas e não cheguei ao ponto de precisar de receita mais na área digestiva, né? Vivia sempre com refluxo, com um monte de coisa. Então, na área digestiva, sim, eu usei muita medicação e pronto. E não via melhora nenhuma e comecei a ter uma insatisfação muito grande também com meus pacientes, porque na época só prescrevia medicação e também não via muito resultado. Muitos já ficavam quase sempre estagnados naquele mesmo patamar, usando o remédio, né? Só trocando por remédios mais novos, etc. Por conta disso, eu comecei a procurar ajuda de colegas de outras áreas, como homeopatas, etc., medicina natural, etc. E comecei a gostar do assunto, né? E aí, em 2003, então são 20 anos agora praticamente, eu encontrei um curso de medicina ayurvédica e me encantei, porque eu gostava ali alguma coisa sobre ayurveda e resolvi trabalhar com isso. E foi aí que começou toda a história. E daí em diante não parei mais, porque os resultados começaram a ser muito superiores aos resultados que eu obtinha antes. Meu bem-estar mudou muito, né? Então, reduzi de muita doença, de muitos sintomas, parei de tomar remédios alopáticos, que continuo até hoje, graças a Deus. 62 anos, eu não uso nenhum remédio, nem para colesterol, nem para pressão, diabetes, nada. Maravilha. E acho que a história foi assim, né? Foi uma questão pessoal e de insatisfação também com o tratamento com meus pacientes. Bom, essa questão que nós vamos abordar, gente, está dentro aí, a suplementação, ela está dentro, sem dúvida alguma, né, Ítalo, dentro da medicina do estilo de vida. E eu queria falar um pouco aqui para vocês também, que a medicina do estilo de vida, que é um conceito, né, Ítalo, que ganha importância porque ela entende e tira o paciente daquele que espera que o médico faça alguma coisa por ele e coloca o paciente como principal ator, né, da saúde, ou seja, ele é o elemento-chave, o elemento principal. A gente devolve ao paciente, e a gente não tem como, né, porque o paciente é o indivíduo, logo é sobre o corpo dele, não é sobre o médico, do técnico, do profissional, né? Então, eu acho que a medicina do estilo de vida e a temática de hoje serve para a gente devolver o paciente o conceito, a concepção de que ele é o responsável pelo seu destino, ele é o dono do seu próprio corpo, e se ele muda hábitos de vida, se ele joga para trás hábitos nocivos, alimentares, e dentro dessa fala de hoje aí, nós temos aí uma indústria alimentar que quer colocar sabor na nossa mesa, né, às custas de muita química. A gente entra no supermercado hoje, é um ambiente
que pode ser hostil, e é hostil à nossa saúde, pela quantidade de química que é vendida ali, apenas nos aliciando através de sabores, odores, cores. Não é verdade, então? Quer falar um pouquinho sobre Sim. isso aí? Acho que você disse muito bem, né, sobre essas coisas todas, como a indústria alimentícia hoje é um grande problema, né, além da indústria farmacêutica, seduzindo as pessoas dessa forma e com muitas informações enganosas, né, e também quando falou da participação do paciente como um ser ativo e não como um ser passivo apenas que recebe uma prescrição, mas alguém que precisa fazer algumas coisas também. A gente vai orientando e o paciente vai fazendo junto. Sem a parte dele, a gente não consegue obter os resultados que gostaria. Sem dúvida nenhuma. Eu acho também. Eu acho que acho que vem colocar, né, chamar o paciente para um amadurecimento, né? E sair daquele formato que no final da consulta sai um papel, uma prescrição e a pessoa vai para a farmácia como se ali fosse resolver seus problemas de saúde na totalidade, né? Ninguém está aqui dizendo que o antibiótico não tem a sua importância, que um antihipertensivo não tem a importância, que um tratamento de câncer não tem a importância, mas a gente é refém do nosso dia a dia, né? Das nossas escolhas, do que a gente se alimenta, enfim. Muito bem, eu queria, Ítalo, bater um papo com você a respeito dessa questão da vitamina D e a sua importância, tema aí dessa nossa conversa, a sua importância na saúde global e na saúde óssea, porque a vitamina D, você mesmo vai falar aqui, passou muito além de ser um regulador, né, do metabolismo de cálcio e fosfato. Então, eu queria bater uma bola ali a respeito com vocês em relação a mitos e verdades. Mas antes disso, porque tem muita gente aqui na live de hoje que, apesar de ser profissional de saúde, precisa ter essa informação. Ítalo, de onde vem a vitamina D? Como é que a gente tem vitamina D no corpo? Essa vitamina D se consegue através de alimentos? Tem a questão do sol. Como é que a vitamina D chega no nosso organismo? Como é que ela se internaliza? Como é que ela age? Explica aí para quem está ouvindo. Acho que é importante para a gente começar. É por isso que hoje a gente diz hormônio D, né? Na verdade, o tempo todo a gente vai chamar de vitamina D porque esse nome está consagrado. Mas todas as vitaminas a gente pode adquirir pela alimentação. E a vitamina D, no máximo, 10 a 20% vem da alimentação, né? Os outros 80% vêm através da luz do sol. Então, ou seja, é algo que o nosso corpo fabrica. E no conceito de vitaminas, vitamina é algo que a gente precisa, nosso corpo não fabrica e a gente precisa consumir. A vitamina D não, a gente fabrica. Então, ela é um hormônio, por isso, né, por ser fabricada pelo corpo, por ter receptores praticamente em todas as células do corpo, por coordenar cerca de 10% do nosso genoma, né? Então, ela tem várias características que mostram que ela é um hormônio. E em 1989, Baker e colaboradores, eles mostraram que ela tem a estrutura de um hormônio esteroidal. Então, ela vem do colesterol como os outros hormônios esteroidais, como vem o estrógeno, a testosterona. Então, ela tem a semelhança química é muito grande, né? Então, é um hormônio regulador de uma série de funções. E a principal via para adquirir vitamina D é a luz do sol. A luz do sol, quando toca na pele, não adianta se você estiver atrás de um vidro, quando toca na pele, ela converte o 7-deidrocolesterol, né, em vitamina D. Não é nenhuma reação enzimática, é a coisa mais simples do mundo. É o calor, né? É o próprio calor dos raios UVB. Somente os raios UVB são os necessários para isso, para fazer essa conversão, né? E então a gente converte em vitamina D. Aí ela vai ao fígado, onde vai receber uma primeira hidroxilação, para depois ir para o rim para receber uma segunda molécula e aí se tornar ativa, né? Então, a partir do rim, então ela se distribui para vários tecidos do corpo, que é uma função endócrina, né? Uma função de hormônio. Apesar dela, né, ter uma função também autócrina, ou seja,
A maioria das células do corpo sabe converter a vitamina D inativa em vitamina D ativa, né? Que se chama calcitriol, a vitamina D ativa, se chama calcitriol. Então, a nossa grande fonte é o sol. Qual é o problema atual? Nos últimos anos, por causa da heliofobia, do medo do sol, por causa do câncer de pele, né? Que é uma doença real, só que por conta disso paramos de tomar sol, inclusive nós aqui nos trópicos, aqui no Nordeste brasileiro, né? E hoje estima-se que no Brasil, um país tropical, claro que os estados do Sul recebem muito pouco sol, mas no país tropical, a média do Brasil é em torno de 80% a 85% de déficit de vitamina D. Obviamente que no Nordeste é muito menor, nos estados do Sul muito maior. Mas ainda assim, o nível de vitamina D da maioria das pessoas ainda é muito baixo, né? Por conta desse medo do sol que vivemos hoje. Então, muitas doenças que a gente só via falar em países frios, onde não tinha sol, passaram a ser relativamente comuns, né, aqui no nosso país. Um dos grandes exemplos é a esclerose múltipla, né? Quando a gente se formou, a gente via um caso de esclerose múltipla de vez em quando, porque era uma doença típica da Inglaterra, da Dinamarca, de lugares frios onde não havia sol. Mas não havia ainda ligação com a vitamina D. Então, hoje a gente vê tantos casos hoje de esclerose múltipla, não é? Em países tropicais como o nosso, porque as pessoas não tomam sol, né? Com medo do câncer, e quando se expõem ao sol, usam protetor solar que impede essa conversão da vitamina D, né, na pele. Por outro lado, também... Só para fazer uma... Perdão. Só para fazer uma comparação, 10 minutos de sol na hora boa, na hora que tem UVB. O UVB só tem entre 10 e 2 da tarde. Pouquinho entre 9 e 3, né? Mas a maioria é de 10 e 2 da tarde. 10 minutos desse sol forte, que não aumenta o risco de câncer de pele. Para câncer de pele tem que ter no mínimo 30 a 40 minutos de exposição. 10 minutos apenas de exposição total. Essa quantidade de vitamina D adquirida nessa exposição, que passa de 10 mil unidades, seria mais ou menos semelhante a 230 gemas de ovo. Você tinha que comer 230 gemas de ovo para conseguir essa quantidade. Então veja que ela não é obtida pela alimentação. Teria que comer cerca de 13 a 15 postas de salmão. Salmão selvagem. Porque o salmão que a gente consome aqui no Brasil, a maior parte do salmão, é salmão de cativeiro, que come ração, né? E, portanto... não é um salmão que tem uma quantidade grande de vitamina D. Na verdade, tem cerca de 20% só da vitamina D que um salmão selvagem tem, né? Então, veja que o que o sol faz é muito bom em termos, em relação à quantidade de vitamina D que a gente adquire, né? E, obviamente, que aí tem cada tipo de pele, tem a idade, tem um monte de fatores que interferem, né? Uma pessoa idosa converte muito menos vitamina D do que uma pessoa mais jovem. Uma pessoa com a pele clara converte muito mais rapidamente. Alguém com a pele mais escura, eu que sou bem moreno, né? Preciso de um tempo muito maior. Eu preciso de 20 a 25 minutos. Isso já seria uma pergunta, Ítalo, em relação a essa questão de mito e verdade. Eu fiz aqui uma pesca, uma anotação para lhe perguntar se todos os tipos de pele precisam ali da mesma quantidade de exposição solar para produzir a vitamina D. Não, a diferença é muito grande. Uma pessoa muito branquinha, né? Ela basta, em 10 minutos ela já consegue ter uma vermelhidão e queima com muita facilidade. Que esse é o grande efeito colateral do raio UVB. Ele queima. E é por isso que a maioria dos filtros solares eles tem muito mais proteção para o UVB para não queimar a pele. Mas, na verdade, é o raio UVA quem provoca, quem penetra mais profundamente, né? Na derme, o UVB só vai até a epiderme, e quem provoca rugas, manchas e fotoenvelhecimento. Enquanto que o UVB, ele produz vermelhidão e, se a gente se excede, queimaduras. Tá certo? Então, uma pessoa muito branquinha, em pouco tempo... Essa escala, existe uma escala publicada, se não me engano, em 1995, né? Do Fitzpatrick, o primeiro nome dele, Thomas Fitzpatrick, ele publicou isso em 95, ele é de Harvard, essa escala de pele exatamente por conta disso, né? A escala da cor da pele. Então, essa pessoa branquinha, existem 6 tipos de pele, né? Até
o negro mesmo da África é mais denso, esse tem uma dificuldade enorme para queimar, precisa de um tempo muito grande. Aliás, quase nunca, esse número 6 praticamente nunca se queima, né? Precisa de uma quantidade muito grande de sol, né? Mas ele fica levemente avermelhado, mas não se queima. Enquanto que alguém muito branquinho se queima com facilidade. Em relação a isso, eu quero contar uma história interessante para os estudiosos. Eu estudo vitamina D Claro, há mais de 15 anos, claro. né? Uma história muito interessante é que uma das coisas que explica essa mudança de cor de pele, que o ser humano ele surge na África. Quando ele migra, na África é um lugar onde tem muito sol, região equatorial com sol intenso. Então, naquela região, nós tivemos que ter uma quantidade de melanina grande para proteger a perda de ácido fólico, vitamina B9, porque a vitamina B9 é extremamente importante para a gente não ter câncer. E ela é muito... o sol em excesso faz perder o ácido fólico. Então, por isso, nós temos nessas regiões muita melanina. À medida que o homem foi migrando, e a quantidade de vitamina D, como era muito grande, o sol, né? O sol que tomava era o suficiente para manter um nível adequado. À medida que a gente foi subindo, então a gente não tinha como adquirir vitamina D. E aí as mulheres ficavam com um quadril mais estreito e tinham dificuldade e morriam as crianças por conta disso. Então, você sabe que a evolução é sempre assim, ela vai se adaptando, e aí o que é que aconteceu? A gente foi clareando a pele de forma que os lugares mais altos, onde não tinha muito sol, não tinha risco de perder o ácido fólico, a vitamina B9, proteção contra o câncer, e aí a pele foi ficando mais clara para aquele sol em menor quantidade poder formar a vitamina D. Quem sabe outras coisas. Então, a teoria, essa teoria da evolução, né, em relação à cor, né, mostra que a vitamina D tem uma importância grande, né? Por isso as pessoas nórdicas, as pessoas lá do norte, são branquelas, de olho azul, com cabelo claro, tudo é muito claro, porque precisa daquela pequena quantidade de vitamina D, né? Inclusive para melhorar Então, a absorção, né? Melhora a absorção, exatamente porque para tem poder tempo menor converter. de exposição ao sol, tem menos, né? Tem menos luz, Exatamente. Exatamente. E por isso, potencializar essa captação da luz. Exatamente, exatamente. Então, é por isso que acaba sendo comum os afrodescendentes, as pessoas de cor mais escura, quando migram para esses lugares mais frios, elas ficam com o nível de vitamina D mais baixa ainda, porque elas não têm sol quase nenhum, né? E aí essas pessoas precisam ser suplementadas. Aqui, como nós estamos fazendo aqui um bate-bola, já tem uma pergunta. Pessoal, para quem está chegando agora, vocês estão aqui no canal Agenoneuro e eu estou entrevistando um colega neurologista, mas que tem toda uma formação em medicina integrativa. Agora, ou queiram chamar como medicina do estilo de vida. E Dr. Ítalo Almeida está aqui falando para a gente sobre mitos e verdades em relação à vitamina D, falando atualidades em relação à vitamina D. E esse nosso bate-papo aqui é um bate-papo, uma aula experimental, posso dizer assim, do curso que o Dr. Ítalo tem de suplementação na prática. O curso de suplementação na prática eu recomendo a vocês. Sou colega de Ítalo, já fiz curso de medicina natural com ele, um workshop que ele fez de 2 fins de semana, para trazer a gente mais para a luz da medicina preventiva, que é onde o médico deveria atuar, sobretudo a medicina preventiva, mudança do estilo de vida. E fiquem atentos no Instagram da Neurointegrada. E aqui, Dr. Ítalo também vai colocar no final aqui o Instagram dele. E vocês vão poder se inscrever. Você profissional de saúde, você dentista, você professor de educação física, você médico de qualquer área, nutricionista, enfim, estudantes também, sobretudo estudantes já formando, estudantes ali de último ano, faltando 2 anos para formar, em que você já está ali mais olhando essa parte de prescrição, acompanhe a rede social aí do Dr. Ítalo, porque no mês de setembro ele vai abrir turmas concorridas, 2 encontros aos sábados, com intervalo de uma quinzena, uma manhã inteira de atividade, uma manhã inteira ou o dia inteiro? Então, uma manhã inteira, né? Uma manhã inteira. Uma manhã inteira, onde o curso de suplementação ele vai falar ali sobre 15 princípios ativos de suplementação, vitaminas e nutrientes, responsável para aumentar o nosso tempo de vida. Gente,
Uhum. A importância da gente estar falando de um tema desse é que o mundo está passando por um processo, sobretudo é importante, porque o mundo está passando por um processo de envelhecimento muito rápido. O Brasil já é, se não me engano, o quinto ou quarto país em velocidade de envelhecimento no mundo. Isso se dá porque a expectativa de vida está aumentando, em que pese estejamos passando ali no final, mas enfim, ainda estamos vivenciando essa epidemia, mas os indicadores de saúde melhoraram como todo, em todo o mundo. E os casais estão tendo menos filhos, a taxa de natalidade está caindo. Então, nós vamos estar fadados a viver mais e, em consequência disso, nós vamos estar menos expostos, né, Ítalo, a doenças infecciosas. E o problema de saúde aí, da população mundial que está envelhecendo, serão as doenças crônicas, seja as cardiopatias, as pneumopatias, as doenças reumáticas, as doenças neurodegenerativas, não é? E já tem uma pergunta aqui, Ítalo, se o aumento de vitamina D ou a baixa de vitamina D, alguém perguntou, vou localizar aqui, ou melhor, a Taliele pergunta, o excesso de vitamina D causa algum problema? Eu acho que já está aí. Eu acho que a sequência agora vamos falar um pouco, Ítalo, o excesso de vitamina D, o que é que pode causar? E em seguida, a diminuição de vitamina D. Que doenças, ou as principais doenças que pode causar? Vamos começar pelo excesso, então? Ok. O excesso de vitamina D, a primeira pergunta é, o que seria excesso de vitamina D? A maior parte dos trabalhos que mostra algum grau de intoxicação por causa da vitamina D precisa ser em alguém que está usando uma dose maior do que 10.000 unidades por pelo menos 6 meses. Ou seja, é muito menor o risco do que a maioria das pessoas pensa. A maioria das vezes, uma das complicações maiores é a calcificação, né, do aparelho urinário, aumento da possibilidade de cálculos. E isso acontece, na maioria das vezes, quando não se faz uma dieta adequada de cálcio. Ao contrário, a maioria dos profissionais de saúde aprendeu, como nós aprendemos na faculdade, a dar cálcio para as pessoas, né? Então, quando se dá uma dose mais alta de vitamina D, para evitar complicações, a gente tem que tirar o cálcio e usar uma série de outros fatores nutricionais, né? Uma série de outros suplementos que ajudam a levar o cálcio, que nós temos uma grande disponibilidade de cálcio, ao contrário do que as pessoas pensam, né? Quando eu faço tratamentos com doses altas de vitamina D, para fazer uma dieta sem cálcio é difícil, porque tem cálcio em tudo. As pessoas ficam com a ideia, quando eu falar de cálcio, o médico se forma assim, e muitos nutricionistas também, que o cálcio só existe no leite. Imagine um mineral tão importante para as funções cerebrais, para o batimento cardíaco, para os ossos, se ia ter uma única fonte importante, se a natureza seria tão escassa, tão pobre, né? Então, o cálcio existe em todas as leguminosas, nos feijões, existe nas sementes, em muita quantidade, na linhaça tem grande quantidade, na chia, nas castanhas, tem cálcio nos verdes, na couve, tem um monte de coisa. Então, nos peixes, os peixes têm cálcio, a sardinha tem muito cálcio, certo? Então, a sardinha tem uma quantidade de cálcio enorme. Então, existe cálcio em muita coisa e a gente, em geral, não precisa suplementar cálcio. Existem trabalhos mostrando que quando se dá vitamina D e cálcio, aí sim, aumenta o risco de calcificação renal, porque uma coisa que muita gente desconhece ainda hoje, infelizmente, é que, na verdade, a gente precisa dirigir o cálcio para o osso. Dar cálcio sozinho, sem dar vitamina D, sem dar vitamina K2 e sem dar magnésio, é um risco muito grande, porque o cálcio, para se dirigir para o osso, precisa desses ajudantes, desses auxiliares. Então, se a gente não suplementa isso, existe uma tendência para o cálcio se dirigir para outros locais que não só os ossos, para articulações, para partes moles, para o rim, não é? E até para artérias, né? Então, ou seja, ele pode aumentar placas em carótidas, obstruções arteriais e passa a ser um fator de risco importante para complicações sérias. Então, assim, as complicações com vitamina D, a maioria delas por vitamina D, são por algum erro laboratorial,
por exemplo, uma prescrição de 10 mil e o laboratório, a farmácia fazer 100 mil, acontece dessa forma, ou quando se usa de forma prolongada, mais de 10 mil por dia, por mais de 6 meses, usando o cálcio, sem fazer uma dieta adequada de cálcio. Quando a gente faz uma dieta, um nível de 150 é absolutamente seguro, né? Então, eu tenho muitos pacientes hoje com acima de 200 com a dieta de cálcio. Então, quando a gente faz uma dieta de cálcio, a gente só precisa se preocupar quando ele ultrapassa 240, né? Então, o nível... E isso não sou só eu que estou dizendo. Hollick, o indivíduo que fez a descoberta de como dosar a vitamina D, de que fez a descoberta das fases, todas as fases da vitamina D, que ainda está vivo, né? Essa afirmação está nos livros de Hollick também. Ana certo? Cristina, a experiência dele Ana Cristina, tem sido a minha experiência. Ana Cristina já lança uma pergunta aí pelo aqui, ela está aqui na live. E, pessoal, para quem está chegando agora, eu estou entrevistando o colega neurologista, mas médico de medicina integrativa há 20 anos, Ítalo Almeida. Ele é professor universitário nessa área também, coordena a Liga de Medicina do Estilo de Vida na Universidade da FACS, em Salvador, da Unifacs. E nós estamos aqui desmistificando um pouco a utilização da vitamina D e falando a respeito do seu impacto sobre a saúde global, não só na saúde óssea. E Ana Cristina fala assim, doutor Ítalo, mesmo em pacientes com osteopenia, não devemos usar cálcio? Na verdade, não foi isso que o Ítalo, né? Sim, mas a maioria das vezes não é necessário. Vamos entender melhor isso, só um pouquinho, até mesmo porque eu entendo essa pergunta, porque nós médicos somos ensinados, né? E nós somos praticamente da mesma época, e durante muitas décadas se prescreveu cálcio à vontade e a gente nunca se preocupou com que o cálcio, para chegar nessa estrada que faz ele chegar onde ele tem que chegar, sobretudo no osso e nos outros receptores, ele precisa de elementos que levam ele até lá, não é? Então, muita coisa tinha que ser feita ali, e que bom que a gente já tem esse acesso a essa informação. Então, fala um pouco aí da questão a utilização de cálcio em pacientes com osteopenia. Certo, ok. Hoje eu praticamente não prescrevo cálcio, tá certo? Então eu não quero dizer que a prescrição de cálcio seja absolutamente dispensável, não é assim. Existem casos onde você pode precisar de dar cálcio, pessoas com problemas na paratireoide, por exemplo, mas por conta só de osteopenia, se o indivíduo adere à dieta que você propõe, uma dieta rica em cálcio, eu não preciso suplementar cálcio. Ali já funciona, na verdade, já está tudo ali, né? Já funciona porque a gente tem uma dieta de cálcio muito alta. Muito alta. E a RDA, os números colocados como necessidade de cálcio diária, de mais de 1.000 miligramas por dia, de 1 grama por dia, são baseados nas perdas de uma dieta americana. Quem fez esses protocolos foram americanos e canadenses. Um lugar onde não tem fruta, não tem folha, não tem tanto esses alimentos que nós temos. E existe uma perda urinária de cálcio exagerada. Então, bastaria em torno de 400 a 500 miligramas de cálcio por dia. Mas eles colocam 1.000 porque se você não tem magnésio, se você não suplementa magnésio ou não come plantas o suficiente, você não tendo magnésio e não tendo boro, que é algo que também só existe mais em grande quantidade no mundo vegetal, você excreta muito cálcio. Se você come muito sal, que é muito comum na dieta ocidental, na dieta americana, canadense e na maior parte da brasileira atualmente, você excreta muito cálcio. Então, cálcio é mais um problema de perda excessiva do que de falta de ingesta. Como eu disse, tem cálcio em quase tudo que a gente come. Maravilha de a gente informação. tem essa informação. Eu acho que você está quebrando um mito enorme. Eu acho que as pessoas que estão aqui, todos nós médicos, acho que a gente tem que fazer uma meia-culpa, né? Muito grande, né? Porque a gente vem dessa formação lá atrás e ainda bem que a medicina, essas pesquisas caminham, né? As perguntas são feitas, se transformam em experimentos dentro de metodologia científica e aí você está trazendo isso de uma forma prática. E para você que entrou agora na live, e a importância, no momento em que a gente está vivendo o envelhecimento e que a gente tem que, para viver mais, a gente tem que comer melhor, saber o que comer, como comer, escolher o que se come. A gente está falando aqui sobre qualidade de vida, e aí sei que muita gente vai falar da importância de ter sono de qualidade, de reduzir o estresse,
Doutor Ítalo já falou aqui da questão do sol, da importância. E eu quero dizer para vocês que você que está aqui vendo a gente no Instagram, gente, do lado do canto inferior direito do seu telefone tem 4 símbolozinhos. O último símbolo da direita é uma setinha no formato de um avião, de um asa delta. Você clica ali e manda essa live agora para um colega seu, médico, estudante de medicina, estudante de fisioterapia, terapeuta ocupacional, nutricionista, profissional de educação física, fisioterapeuta, não sei, repetir talvez aqui alguma profissão, porque é muito importante que a gente chame para essa temática. Inclusive, então, a alimentação industrializada, muitos trazem muito cálcio, né? Dentro daqueles enlatados, dentro daquelas alimentos sacados, não é verdade? E isso é uma coisa que tem que ter muito cuidado, porque ele ainda colocam esses cálcio a mais, né? Então tem uma suplementação extra de cálcio nas coisas. Então a gente, na verdade, já consome cálcio demais, né? E se não tiver aquele direcionamento que eu falei dos outros suplementos, acaba tendo as complicações do excesso de cálcio. Então a gente não precisa de tanta suplementação de cálcio, a gente precisa de evitar as perdas de cálcio, né? E a vitamina D é uma das grandes, que tem grande importância nisso, né? E reduzir a perda urinária, o magnésio também, o boro também, e assim vai. Então tem muitas substâncias, muitas coisas que são importantes. E outra coisa em relação à osteopenia, todo mundo vai direto para o cálcio porque é o mineral mais importante do osso, sem dúvida, é o que mineraliza no fim das contas, mas só que a matriz óssea tem cerca de 23 ou 24 componentes. Tem zinco, tem uma quantidade grande de zinco na matriz óssea. Ninguém está preocupado. O zinco é quem faz a parte que cristaliza, a parte cristalizada do osso é o zinco. O osso tem silício, o osso tem manganês, o osso tem boro, tem um monte de coisas. Então, ao invés de ter só cálcio. Então, a gente precisa dar um monte desses outros elementos para, no fim, o cálcio fazer o papel dele. Mas a matriz, né, óssea, e lembrando que essa matriz, 90% dela é colágeno. Para formar colágeno, eu preciso de ferro, né? Eu preciso de cromo, de cobre para formar colágeno. Então, eu preciso de um monte de outros minerais. Então, a gente só acaba falando no cálcio e acaba usando numa quantidade excessiva. E se não tiver aqueles GPS que o dirigem para, digamos assim, para os ossos, né? Acaba criando complicações. Agora, a outra parte da pergunta era sobre o que é que pode provocar um déficit de vitamina D. Doença da Puxa vida, aí da depressão da vitamina D. Aí agora, assim, é um livro praticamente. Porque a vitamina D, como eu disse, controla cerca de 10% do nosso genoma, são mais de 2.000 genes. Então, é um dos maiores preventivos de câncer que existe. Tá certo? É um dos maiores. Então, a nossa imunidade tem uma regulação enorme da vitamina D. E já tem trabalhos e mais trabalhos científicos. Não tem poucos, não, já tem muitos, tá certo? Muitos trabalhos mostrando que a gente precisa ter um nível mínimo de vitamina D de 30 a 32. Só câncer de mama que tem alguns trabalhos mostrando acima de 25. Mas a maioria dos trabalhos mostra acima de 32. Na verdade, né, a gente que trabalha com vitamina D não quer ficar naquele limiar, né? Então, eu já vi, por exemplo, todo tumor cerebral que eu pego, vitamina D lá embaixo. Né? Todo câncer de mama, vitamina D lá embaixo. E assim vai, né? Os cânceres em geral, câncer de intestino e etc., vitamina D está quase sempre baixa. Né? Então, a gente não quer ficar ali na borda. Claro. A gente estimula os pacientes a manter sempre o nível de vitamina D entre 40 e 100, que é um nível de segurança muito grande, ou seja, 40 para ter uma margem. Né? Então, eu só tive até hoje um caso de um tumor cerebral que o paciente tinha 31 de nível, mas a grande maioria tem menos ainda. Mas você vê que até 30 é um fator ainda de risco. Então, esse é uma coisa, é uma informação que quem trabalha com prevenção, né, os médicos que trabalham com medicina preventiva, aliás, a classe médica como um todo, devia saber que é uma das coisas que pode mudar a história do grau de adoecimento na população. Perfeito. Porque reduzir muito esse tanto de câncer, né? Esse tanto de câncer que existe, um dos grandes fatores. Nós temos receptores de vitamina D em todo o corpo, né? No corpo todo, na mama, nos músculos, na mama, no cérebro, né?
Em quase tudo a gente tem receptor de vitamina D. Então, e outra coisa, ela regula a imunidade para um lado e para o outro. Para o câncer e para a resposta autoimune. Né? Então, a baixa de vitamina D depende da tendência de cada um. Tem pessoas que abrem, quando está com a vitamina D baixa, alguns abrem autoimunidade, porque perde essa vigilância imunológica. Né? Essa vigilância imunológica pode ser, por um lado, onde a perda dessa vigilância abre a porta do câncer, e o excesso da resposta imune, né, para as doenças autoimunes. Então, esclerose múltipla, artrite reumatoide, tireoidite Hashimoto, tudo isso está ligado à vitamina D. Óbvio que não é o único fator, mas é talvez o mais importante. É algo que pode mudar a história do adoecimento na população. Quer ver outra coisa importantíssima? Queda no idoso. Queda no idoso. Tem muitos trabalhos já feitos. E um dos trabalhos do Hollick, o indivíduo que eu falei que fez a dosagem, descobriu como dosar a vitamina D, etc., mostrou que pode reduzir as quedas em 70%. Eu tenho em idoso, o que é um fator importantíssimo para a sobrevida do idoso. Você sabe que fratura de fêmur é uma das grandes causas de encurtar a vida do idoso, né? Uma sobrevida muito curta, não é? Tira do idoso funcional para um idoso que vai aumentar a morbimortalidade, doenças infecciosas, doenças de pele, abrindo escaras, embolia pulmonar, quadros infecciosos, né? O paciente... Pois é. Ítalo, falando um pouco agora, puxando um pouco para a área da neurologia, que é a nossa área básica, onde a gente conheceu a medicina, a gente tem estudado e a gente sabe que a única resposta do organismo a qualquer tipo de agressor é inflamar, não é verdade? Me corrija aí se eu tiver errado, tá? Olha, a Daniela aqui está dizendo, meu Deus, voltei há 30 anos no Hospital São Rafael. Daniela Paula, tem colegas suas aqui, tem alunas suas aqui, tem uma aluna que falou aqui de uma forma muito gentil para você também, vou achar o nome dela já já. Mas o que eu queria dizer aqui, nesse contexto, a importância desse entendimento da fisiologia, da ação da vitamina D, então eu queria que você falasse um pouco aqui a respeito disso, a gente sabendo que, a gente sabe que a resposta inflamatória crônica não infecciosa, ela está no cerne das doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer, como doença de Parkinson, não é? E outras doenças neurodegenerativas. O que é que você... Depressão. Exato, a depressão também, né, que é outro processo. Depois a gente vai falar, o pessoal está querendo aqui que a gente fale também sobre a obesidade e sobre o Covid. A gente vai chegar lá, tá bom? Mas o que é que você tem para falar hoje sobre essa interseção entre vitamina D e doenças neurodegenerativas? Ligação total também, quase todos os casos que a gente pega com vitamina D baixa, então é um fator de proteção grande. Há trabalhos bem feitos, né, mostrando que o nível adequado para a prevenção de doença neurodegenerativa, seja Alzheimer, seja Parkinson, é entre 40 e 60 pelo menos. 40 e 60, né? Então, né? 40 e 60. O nível deve ficar mantido por aí. Eu, na verdade, mantenho meus pacientes mais idosos em geral, entre 50 e 90. Entre 50 e 90. O meu nível de vitamina D, o último agora, 78. Maravilha. 78. Eu acho que esse é o nível bacana, porque por que a gente chega nesses parâmetros? Isso não existe um consenso ainda. Você utiliza uma tabela não específica por faixa etária desse nível? Não especificamente por faixa etária, mas assim, para a doença neurodegenerativa, as amostras sugerem muito o nível assim, não é? E assim, o que é que tem bem documentado? Bom, a Organização Mundial de Saúde, em 2011, ele aceitou que 30 miligramas fosse o nível mínimo. Então, veja, isso para qualquer pessoa, porque os laboratórios, baseados na Sociedade de Endocrinologia americana e brasileira, eles aceitam 20 como nível normal para pessoas com menos de 60 anos e não grávidas, né? E só em grávidas e com mais de 60 anos é que é 30. O que é um erro absurdo, né? Que eu entendo porque que é assim, porque foi baseado em média populacional de uma geração de pessoas que não tomam sol. Como a maioria não toma sol e a gente faz isso em média populacional, né? Então a maioria tinha um nível que era por volta de 20, aceitam 20 como normalidade. E 30 para idosos, né? E para grávidas. A Organização Mundial de Saúde, em 2011, disse, não,
30 para todo mundo, baseado no seguinte. A partir de 30 que começa a ter uma regulação do paratormônio, porque se a vitamina D não subir o suficiente para baixar o paratormônio, continua roubando cálcio do osso, aumenta o risco de osteoporose. E segundo, a partir de 30 diminui a absorção de cálcio, começa a ser reduzida e começa a se excretar mais cálcio pelas fezes. De forma que 30 é o nível mínimo para alterações ligadas a osso. Mas as outras ações da vitamina, que são muito grandes, muito maiores, para imunidade, infecção e etc., a gente precisa de um nível maior do que isso, tá certo? Então, 30 é o mínimo. E você não quer ficar no mínimo, eu não deixo meus pacientes no mínimo. Deixo pelo menos em 40. E outro fator, para não perder o raciocínio, outro fator importante é que tem 15 anos que eu doso vitamina D em todo mundo. Ninguém entra no meu consultório sem dosar vitamina D, né? Então, os pacientes que são salva-vidas, trabalham no campo, que são surfistas, esses têm invariavelmente o nível deles é acima de 65, entre 65 e 100. Eu já peguei um com 100 e pouco, 105. Tá certo? Então, ou seja, mostrando que... Se ele, como surfista, precisa suplementar a vitamina D. Acabou de perguntar aqui. Não, se ele toma sol o suficiente e sem protetor, só usa protetor depois de 40 minutos de exposição, não precisa. Né? Porque agora, depois de 40 minutos, como eu disse, aumenta o risco de câncer de pele, aí você usa protetor. O problema é que tem surfista hoje que já sai todo de protetor, chega lá, fica passando o tempo, aí não absorve nada. Mas na minha experiência, a maioria dos surfistas já tem esse bom senso e sabe o bem-estar que o sol proporciona, que o sol sempre foi remédio para nós. O sol sempre foi uma bênção para nós. O sol nos alegra. Tem substâncias que nos dão ânimo. Né? A depressão sazonal, que a gente vê lá no hemisfério norte, é ligada não só nos meses de inverno. Existe um período de inverno onde eles quase não veem o sol, lá no hemisfério norte, que existe um nível de depressão muito mais alto do que na maior parte da população. Nível elevado até de suicídio, inclusive, né? Nesses lugares. Exatamente. Sempre tem. Né? A gente vivia até se perguntando antigamente por que a pessoa vive num país tão rico, tão civilizado e tem um índice de mortalidade e suicídio maior do que o nosso, um país pobre, cheio de dificuldades. E a explicação está aí, no sol, na vitamina D. Então, uma coisa, tem muita gente aqui de nutrição, de medicina integrativa, e o pessoal quer saber também como é que você lida quando você pede os parâmetros entre vitamina D e paratormônio também. Como é que... Essa pergunta acho que é uma pergunta importante, porque só pede a vitamina D, eu tenho que pedir o paratormônio para balizar o nível de vitamina D ou interpretar melhor o resultado da vitamina D no exame de sangue do paciente. Paratormônio é obrigatório para você saber o nível de vitamina D, se está adequado, né, e se tem vitamina D ativada o suficiente, né? Porque a vitamina D que a gente dosa não é ativa. Não é ativa depois de passar pelo rim, a 1,25. A gente dosa a 25 só, que passou pelo fígado. Essa que se chama calcidiol. A gente dosa o calcidiol. E por que dosa essa e não ativa? Porque a ativa tem uma meia-vida de 2 horas. E essa calcidiol tem uma meia-vida de 3 semanas. Então eu tenho uma ideia muito mais fiel dosando essa. Então, quando ela faz a passagem hepática, hidrolisou, mas ainda não chegou a ser transformada no rim, não é isso? Exatamente. Ela recebeu ela recebe só a primeira hidroxila no carbono 25, né, no fígado, e vira 25 hidroxivitamina D, que é a que a gente dosa, também chamada de calcidiol. Quando ela vai para o rim, ela recebe uma outra hidroxila no carbono 1, e aí fica 1,25 dihidro, né, colecalcifarol, que é o calcitriol, a vitamina D ativada. Então, o paratormônio é obrigação, porque ele dá um parâmetro enorme. E assim, a gente vê que a vitamina D está num patamar bom quando o paratormônio está abaixo de 40, de maneira geral. Idealmente, para a população como um todo, abaixo de 30. Quando eu chego nesse patamar, eu estou chegando no nível daquela pessoa. Aí eu individualizo o nível de vitamina D. Então, um indivíduo, por exemplo, hoje eu atendi um paciente que o nível de vitamina D dela é 56, com paratormônio de 80. 56 na maioria das pessoas estaria ótimo, mas o paratormônio de 80, poxa, até no laboratório de doença, que os parâmetros do laboratório são parâmetros de doença. No parâmetro de doença, o paratormônio máximo é até 65.
Ela com 80, o que significa que provavelmente, eu já dei uma dose maior ela hoje de vitamina D, talvez o nível dela precise chegar próximo de 80 a 90 para o paratormônio para baixo de 40 ou 30. Significa que Se o eu estiver paratormônio tratando está doença, trabalhando muito para absorver a nível de rim, né? Porque a ação dele o paratormônio, quando está alto, é porque está faltando está cálcio faltando para as cálcio. ações todas do cálcio. Ele vai no osso e tira. Então, ele aumenta o risco de osteoporose. Certo? Então, esse parâmetro que eu falei é um parâmetro mais ou menos geral. Se a gente estiver tratando doença autoimune, e aí quem tem a maior experiência do Brasil é alguém, um dos poucos aqui no Brasil que estuda vitamina D mais do que eu, estuda há mais tempo, já tem 22 ou 23 anos, que é o Cícero Galli, né? Então, ele, quando dá doses altíssimas de vitamina D, aí eu estou falando de 100 mil unidades por dia para tratar a doença autoimune sem precisar de remédio, eu tenho, atualmente, alguns estou com mais ou menos uns 4 ou 5 agora nessa fase de regulação, usando dose muito alta. Quando a gente faz isso, a gente tem que tirar o cálcio todo da dieta, né? E o paratormônio, quando é uma doença autoimune, a nossa intenção é que ele vá para baixo de 10. Quando ele chega em 10, eu posso regular a dose. Que aí a resposta autoimune pode... Eu tenho pacientes com esclerose múltipla que não toma remédio. Eu não estou dizendo que são todos os casos que podem responder assim, mas estou dizendo que há casos que sem essa opção da paciente, eu não quero remédio. Eu tenho pacientes onde eu regulo a vitamina D e ela toma remédio também associado. Mas tenho alguns onde eu dou somente vitamina D em dose alta e ela não precisa do remédio. O paratormônio fica lá embaixo e a resposta imune fica muito bem regulada. E essa paciente só tem o único sofrimento dela é uma dieta com baixíssimo teor de cálcio, né? E aí a saúde dos ossos dela, obviamente, porque com vitamina D tão alta, ela absorve cálcio em todo quanto é canto. Então não precisa editar cálcio quase nenhum. O pouquíssimo que ela consuma já é suficiente, aí eu dou um suporte com todas aquelas outras coisas para levar o cálcio para o osso, né? Aí a gente suplementa um monte de coisas. Então a ideia é essa, o paratormônio é o grande regulador do nível individual, que a gente tem um nível geral, né, para a população, mas o nível individual, o paratormônio é um grande regulador importantíssimo para ser feito. A informação que você está dando é de tão importância, porque hoje é provável que muita gente aqui não saiba, mas até os exames de laboratório estão cada vez mais, ainda é muito caro se fazer, mas cada vez mais os exames de laboratórios em médio prazo e a longo prazo serão exames genômicos, ou seja, exames individualizados, indivíduo a indivíduo, cada um com seu nível pessoal, ou seja, querendo ou não, esse balizamento da fisiologia, da função da vitamina D pelo paratormônio, já está nessa leva, nesse pensamento aí de buscar uma individualização, né? E no momento que a gente tem aqui muitos nutricionistas e médicos, eu acho que está quebrando muitos mitos em relação, inclusive, até como pedir o exame, né? Como pedir o exame, como interpretar o exame, né? Por exemplo, essa questão do paratormônio foi muito didática. Mas vamos seguindo aqui, existem algumas coisas aqui ainda de pergunta em relação, por exemplo, Ítalo, Covid e vitamina D. Como é que você cuidou desses seus pacientes? A suplementação de Covid, é mito ou é verdade que a suplementação do Covid pode reduzir o risco de infecção respiratória, inclusive a utilização? Como foi na sua visão, nesse seu tempo, você já vinha estudando a vitamina D antes, e nesses 3 anos aí de infecção, de epidemia pelo Covid, como é que você se comportou no cuidado dos seus pacientes em relação à vitamina D, nesses pacientes? O nível médio da maioria dos pacientes sempre acima de 40, sempre acima de 40. Aliás, talvez tenha sido um recorde do número de publicações de vitamina D e Covid. Se você colocar no Google Acadêmico atualmente, deve ter em torno de 400 mil publicações. Mas no segundo ano do Covid, já tinha 210 mil publicações. Eu não sei se tem alguma coisa tão estudada, né? Então, vitamina D e Covid talvez seja um recorde de publicação em tão curto tempo, né? Então, e não sei se você lembra aquela mortalidade inicial da Covid com os italianos, que o mundo ficou chocado vendo os italianos sendo jogados, não tinha nem lugar para enterrar de tamanha mortalidade. Dali saíram dos primeiros trabalhos, mostrando que o nível de vitamina D abaixo de 17 aumentava imensamente a mortalidade, independente de qualquer outro fator. E uma vitamina D acima de 40 reduzia a mortalidade. Então, saiu
meta-análise em 2021 mostrando isso, né? Final de 2021, quase 2022 já, mostrando que um nível de 40 reduz muito a mortalidade por Covid, reduz, e acima de 70 reduz o internamento, até internar. Fantástico. Então, é por isso que o Cícero Gali, ele acha que o nível para a prevenção de infecção ideal seja próximo de 90, porque a mortalidade em quem pegou Covid com vitamina D em 90 era quase zero. Não era zero, mas era quase. Mesmo em pessoas com 85 anos, 90. Então, por que ela é tão importante? Porque a vitamina D, ela regula o macrófago, nossas células de defesa, elas têm, né, receptor de vitamina D e ativam a vitamina D dentro delas sem precisar da ativação renal. E produzem, a vitamina D age como um fator de transcrição, como se fosse, como um hormônio mesmo, e faz aquele gene produzir duas substâncias, a beta-defensina e a catelicidina, que agem como se fossem antibióticos, mas só que eficazes contra vírus também. E o macrófago, né, ali, primeira linha de defesa ali, logo, né, dentro ali do endotélio, ali, né, logo para receber sinalizador, né, já de infecção, e, enfim, é uma abordagem. Exatamente. Exatamente. Então, a vitamina D, né, é um dos grandes remédios, dos grandes preventivos. Agora, desses trabalhos todos, na área de cura, tratamento, ela não é tão eficaz, porque ela é um regulador, ela precisa de tempo para poder fazer a produção disso tudo, transformar a resposta dos genes, né? Então, quando o paciente já está com a doença, é difícil, e a maioria dos trabalhos feitos foi com dose baixa. Talvez, Cícero Gali defende isso, eu também. Se fizermos, a pessoa já com a doença infecciosa, fizer doses muito altas para ver se ela consegue dar uma resposta mais rápida, talvez a gente tivesse alguma chance. Então, a maioria dos trabalhos mostrou que, como fator preventivo, ela deu importância imensa, mas como fator curativo da infecção depois de instalada, em doses padrão, ela não é tão importante. Até porque é um hormônio estruturante, na verdade, né? Então, ele vai agir ali, melhorando o sistema imunológico, a saúde como um todo. Então, tem que agir antes de estar num quadro onde o organismo está sendo invadido por uma bactéria, por um agente externo. Olha, Ítalo, uma pergunta muito oportuna da Ana Freitas aqui. Doutor Ítalo, adianta suplementar quando a pessoa não tem consciência sobre a função da alimentação e come, portanto, muito mal? Porque tem gente que é assim, né? Eu quero o direito de fazer uma consulta com o doutor Ítalo e quero uma prescrição, mas como é que você se depara quando essa pessoa que já chega? Hoje com o doutor Google aí, né? A pessoa já chega quase com a prescrição pronta. Então, acho que é uma pergunta oportuna da Ana Freitas, que faz ali um contraponto sobre suplementação e hábitos alimentares ruins, né? Eu acho que é bom. Deixa eu ver se eu entendi. Deixa eu ver se eu entendi a ideia. É assim, porque assim, a nutrição é superior à suplementação. A suplementação, como o nome está dizendo, é uma suplementação. Idealmente, é que seja uma pessoa que já tem uma alimentação boa, com poucos agressores, que a gente falou muito no começo, né? E com muitas substâncias anti-inflamatórias, né? E assim os suplementos fazem um efeito muito maior. Agora, se o suplemento ajuda, mesmo em quem não quer fazer dieta, quem não quer mudar de hábitos, sim, ajuda é importante também. Claro que essa ajuda não é do mesmo tamanho, não é da mesma proporção. Perfeito. Mas é importantíssimo ter um nível adequado de vitamina D, que pelo menos é um grande fator de proteção, apesar, mesmo que a pessoa não tenha os outros, ela não faz exercício, né? Entendeu? Vive inflamada. Então, isso tudo abre a porta para um monte de doenças. Mas a vitamina D é um fator básico. E eu me lembrei agora de uma paciente minha, que há uns 2 meses atrás, ela voltou ao consultório depois de um ano e fez assim, olha, eu não tive capacidade de fazer as mudanças dietéticas, nada, minha vida não corre a loucura, mas eu usei seus suplementos e eu estou muito melhor, apesar de ainda me sentir doente, mas eu melhorei muito. Então, é claro que o suplemento tem um papel. E, obviamente, não precisa ser esses suplementos gigantescos que são feitos, inclusive, sem estudar a sinergia de cada elemento, porque você, quando dá zinco demais, o cobre pode baixar, e assim vai. Então, você tem que saber a sinergia entre um e outro para poder dar as coisas que aquela pessoa precisa. Quando faz uma suplementação adequada, ela é de grande ajuda. Quando essa pessoa faz uma dieta junto, aí é o que parece mágica, aí fica parecendo que é pílula mágica. Os pacientes às vezes perguntam, puxa,
Como é que ninguém me disse isso antes? É porque há Eu tenho um pacientes sinergismo, que né? caíam, viviam caindo, pessoas caindo com 70 anos, 80, tomando quedas aí, graças a Deus, ainda sem fraturar nada. Aí você faz uma reposição de uma coisa tão simples e a pessoa para de cair, é impressionante. Porque já tem pesquisa mostrando a vitamina D ela atua no miócito, na célula muscular. Aumenta a quantidade de actina e miosina, bloqueia a miostatina, que impede o crescimento e o desenvolvimento muscular. Então, ela tem função também nas células musculares. Aumenta a nossa força, nosso equilíbrio. Então, a vitamina D é uma espécie de remédio milagroso, é uma coisa Eu vejo fantástica. A gente você. fica cada vez mais Eu encantado. acho que quando a verdade é muito grande, sobretudo para o pesquisador, para o professor, e a gente está falando aqui de profissionais de saúde, e você me diz, Agenor, eu estudo vitamina D há 20 anos, ou há praticamente 20 anos, né? 15, Seguramente, mais de 15 anos. seguramente mais de 15 anos, não é? E eu vejo o seu entusiasmo em falar da vitamina D, dessa substância que já se sabe que tem a produção endógena, então ela tem toda a fisiologia de um hormônio já classificada como tal. E eu vejo assim, quando essa verdade é muito grande no que você faz, não é? E mais do que passar um conhecimento, essa transparência da importância da gente entender desse suplemento. E olha, tem gente aqui perguntando, doutor Ítalo, quando começa o curso de suplementação? Alguns profissionais aqui perguntando. Gente, eu tenho aprendido, quando fazer live, de vez em quando parar para reapresentar o convidado. Porque tem gente que está passando aqui pelo perfil, que tem uma live, abre, gosta do tema, fica, e às vezes não sabe o que está se passando, ou seja, o contexto da conversa em que pese está gostando do assunto. Pessoal, eu estou conversando aqui com o doutor Ítalo Almeida. Ítalo é neurologista, formado em medicina ayurvédica, já tem 20 anos de práticas integrativas em medicina. Ele é mestre em medicina natural pela Universidade Santiago de Compostela, professor de neurociências do comportamento e terapias complementares no curso de medicina da Unifac, Salvador, Bahia. Orienta a Liga de Medicina do Estilo de Vida nessa faculdade. Ítalo já morou, seus estudos já levaram aí para, né, para Portugal, Espanha, Canadá e Índia. Ítalo, responsável técnico, idealizador e instrutor principal do curso técnico, o curso de suplementação na prática, que é um curso presencial que acontece em 2 manhãs de sábado, com intervalo de uma quinzena, ou seja, são 2 encontros que você vai ter no intervalo de 15 dias. Esse curso vai, a próxima turma, na verdade, vai iniciar a primeira turma. 16 de setembro. Hã? Primeiro, 16 de setembro. 16 e 30 de setembro, as 16 de datas. setembro, procura no Instagram. Terminou a live, pessoal, já clica para seguir a Neurointegrada. O seu Instagram, Ítalo, você colocou agora um complemento, né? O seu Instagram agora é DR. O meu pessoal é Dr. Ítalo Almeida, MEV, Medicina do Estilo de Na Vida. verdade é DR, né? Para não escrever doutor, é DR. DR Ítalo Ítalo Almeida, Almeida MEV. MEV, pessoal, MEV. Medicina do Estilo de Vida. Então, terminando aqui, pessoal, corre lá, vocês estão vendo a importância do que está sendo falado aqui. Então, já procura depois aqui a possibilidade de você já seguir o Instagram da Neurointegrada ou o Instagram do Ítalo, que é o DR Ítalo Almeida MEV, MEV, Medicina do Estilo de Vida, e você acompanha e já procura saber informação, porque essa devida importância do tema está sendo aberta, esse curso de suplementação da prática está sendo aberto para profissionais de saúde no geral, e todo mundo, quem buscar saber, o curso vai abordar, vai versar em relação a 15 suplementos importantes e essenciais. A gente está falando aqui de vitamina D, mas outros e outros suplementos vão ser falados e Ítalo vai divulgar nas redes sociais dele ao longo das próximas 4 semanas aí, que vão anteceder o curso um pouco mais a respeito dos outros 15, e vocês procuram saber junto do Instagram do Ítalo, tá bom? E esse curso, além disso, o Ítalo tem uma metodologia toda própria no consultório de trabalhar o metabolismo e a microbiota do corpo, né? Sem a qual a gente não tem saúde. Nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Vocês que estão aqui na área de saúde sabem disso. E não há saúde, não há vida sem você ter
sem recuperar a vida absortiva do seu trato intestinal, né? Então, da boca até o ânus, tão bombardeada quando a gente visita o nosso supermercado e a gente, infelizmente, a gente está comendo muita química o tempo todo e a gente precisa mudar esse jogo a nosso favor. Mas, então, um mito ou verdade? Pessoas com sobrepeso ou obesidade têm maior risco de deficiência de vitamina D? A vitamina D, ela tem uma dificuldade de ser maior metabolizada, talvez até porque essas pessoas são pessoas, a obesidade por si só é uma doença inflamatória crônica. Como é que fica essa questão da vitamina D, olhando pelo viés aí da obesidade? Ok. Tá? Principalmente a dificuldade maior de quem tem sobrepeso e obesidade é que a vitamina D ela se deposita no tecido adiposo. Então, é diferente da vitamina A que se acumula no fígado. A vitamina D se deposita no tecido adiposo. Então, o obeso ela se esconde no tecido adiposo, de forma que a disponível é muito menor, porque ela fica armazenada. Então, para uma pessoa com sobrepeso e obesidade, em geral, eu preciso dar doses superiores à maioria das pessoas. Algumas vezes o dobro, né? Então, pessoas com obesidade, a gente precisa de uma dose sempre mais alta do que a média que se dá para pessoas magras, né? E aí tem uma série de outras questões, o tempo que leva para você chegar naquele patamar, naquele nível. As pessoas pensam que é uma coisa muito rápida, não. Leva um período até que ela chegue no nível que você quer. E no obeso eu preciso de mais ainda, porque ela vai para o tecido adiposo e não fica disponível. E desregula uma série de funções, né? O obeso tem um monte de coisas. Então, tem alguns hormônios ligados à saciedade são produzidos, né? São estimulados, perdão, pela vitamina D, são regulados pela vitamina D. Né? Então, a oxidação, a beta-oxidação de gorduras, né? A utilização de gorduras precisa de algumas de regulação de proteínas que fazem isso, essa regulação é feita pela vitamina D. Então, a vitamina D é extremamente importante em alguém que está querendo perder peso. Perder peso com vitamina D baixa é quase impossível. É quase impossível, né? Olha que interessante, pessoal. Extremamente importante. Até porque ela regula, a vitamina D regula a produção da própria melanocortina, que é o precursor da endorfina. A endorfina é a substância que nos dá a saciedade, que nos dá bem-estar. Né? Então, muita gente come muito em busca de endorfina, para ter uma sensação de aconchego, de bem-estar, de relaxamento. Né? Então, a vitamina D é importante nessa função também. Então, o sobrepeso e a obesidade são duas situações que precisam de muita vitamina D. Né? Muita vitamina D. Ítalo, as pessoas perguntando aqui se você pensa em ter uma versão online aberta para todo o Brasil desse seu curso de suplementação na prática para quem não reside em Salvador, já que o curso vai ser em Salvador, Bahia. Você já pensou, sua equipe já pensou a respeito, seu time de apoio, como é que... É muito provável que sim, porque assim, eu tenho uma certa dificuldade com algumas dessas coisas ainda tecnológicas, então eu faço as coisas presenciais e depois com o tempo eu vou para fazer essas adaptações, mas certamente vai ter uma versão online dentro de algum tempo. Eu só não sei quanto tempo vai ser necessário para poder montar isso. Ítalo, fala um pouco para a gente, já que a gente está faltando a gente falar, para a gente ensaiar. Olha, eu quero dizer para vocês que a live foi começando, nós já estamos aqui agora com 1 hora e 10 minutos de palestra e só aumentou o número de pessoas aqui. A gente está mantendo ali próximo um nível alto, depois eu passo para você a estatística. Mas o que é que você teria para falar agora, já que a gente sabe que a maior parte da população morre de infarto agudo de miocárdio, AVC, ou seja, primeiro e segundo lugar a nível mundial de morte por doença cardiovascular, né? Eles ficam ali trocando, né? Sempre AVC, isquemia cardíaca e as doenças, e aí vem neoplasias, etc., acidentes, enfim, essas coisas mais. Mas fala um pouco sobre a vitamina D em doença, o índice de cálcio, né? O índice de cálcio, sobretudo para avaliar
doença cardiovascular e a sua relação com a vitamina D. Como é que você aborda isso no seu paciente, na sua prática, no dia a dia? Certo, tá. Ela também tem uma importância muito grande em todas essas doenças metabólicas, né? E a vitamina D é um dos reguladores do sistema renina-angiotensina, né? Então, como ela faz isso, ela ajuda a regular a pressão arterial, que é o maior fator de risco para as doenças cardiovasculares. Sempre foi, sempre esteve em todos os livros, em todos os lugares, mas hoje as pessoas ouvem falar mais de colesterol do que de hipertensão, né? A hipertensão é o maior fator de risco de doença cardiovascular e a vitamina D ajuda a regular o sistema renina-angiotensina, que é um dos principais sistemas reguladores da nossa pressão. Assim como a insulina. A insulina tem uma influência enorme na vitamina D, né? Porque também a resistência à insulina é uma das grandes causas de tanto adoecimento, além do diabetes, né? Que é algo que agrava muito, que aumenta muito a chance de doença cardiovascular. Os diabéticos têm muito mais doença cardiovascular do que a maior parte da população, né? Então, veja que a vitamina D tem um papel enorme nas coisas centrais da regulação, tanto para hipertensão quanto para diabetes. Então, é isso aí. Maravilha. Bom, pessoal, olha, nós estamos aqui terminando esse encontro para não ficar o papo muito bom, a informação muito interessante. Ítalo tem uma didática muito bacana porque ele consegue tornar fácil, né? Ou de um entendimento, talvez por conta da didática, já é professor há muitos anos, talvez não, eu acho que a associação de didática, conhecimento, saber como abordar, para trazer, já que seu público, nesse momento, e vai ser sempre, um público muito misto e voltado para interesses, muito embora na área de saúde, né, Ítalo, mas para finalidades distintas. Bom, pessoas aqui novamente reforçando a questão, a minha esposa, que é a Adriana Andrade, que faz também otorrino, essa parte integrativa, está agradecendo aqui. E eu queria deixar a última fala. Faltou comentar alguma coisa? Você quer falar mais alguma coisa a respeito da vitamina D que você acha importante passar aqui e que você não tenha transmitido ainda? Dizer que nós passamos aqui, falamos sobre a exposição, a questão da vitamina D e do sol, deficiência de vitamina D, vitamina C, vitamina D alta. Falamos sobre prevenção de doenças cardiovasculares, a questão da Covid, falamos dos cânceres, falamos de doenças neurodegenerativas, falamos da vitamina D e a saúde óssea. E fica sempre para o convidado a palavra final sobre o seu próprio tema. Você que diz aí como você quer encerrar a nossa atividade de hoje. Acho que abordamos a maioria, né, dos temas. Tem outras áreas ainda onde a vitamina D entra de uma forma importante, gestação, saúde do bebê. Então, as gestantes hoje também têm uma preocupação grande com isso. Mas, bom, esses são temas também muito vastos. Eu quero encerrar, primeiro, agradecendo, né, mais uma vez, uma entrevista excelente. E finalizar dizendo que a vitamina D talvez seja um dos fatores mais simples para ajudar a melhorar a saúde da população como um todo, já que, como eu disse, mudança alimentar é mais importante talvez do que suplementação. Só que mudança alimentar é algo muito difícil de ser realizado. Controle de estresse é difícil de ser realizado. Exercício não é todo mundo que tem disciplina. E a vitamina D é um fator independente, simples, que pode reduzir o risco de muitas doenças e transformar a qualidade de vida de tantas outras já estabelecidas, né? Então, o Alzheimer, na fase inicial, quando está com vitamina D adequada, junto com a dieta, é uma melhora enorme. E ela sozinha consegue reduzir o risco de muita doença grave. Os cânceres e as doenças autoimunes que hoje são tão comuns, né? Então, acho que um outro tema que nós não abordamos e que é muito importante na vitamina D é sobre dores crônicas. Tem muita gente com diagnóstico de fibromialgia e que às vezes é osteomalácia, que é a dor do periósteo provocada por déficit de vitamina D. Então tem muita gente que quando você corrige a vitamina D, a dor melhora um bocado. Então vejam que é uma substância que parece uma coisa mágica. E tem isso tudo que eu estou falando, tem trabalhos científicos, né, em todas essas áreas. Em relação a diabetes, hoje eu recebi de nossa querida Maria de Lourdes Lima, colega endocrinologista, né, um trabalho feito pelo grupo dela aqui em Salvador,
mostrando o risco aumentado de diabetes com o déficit de vitamina D, que a vitamina D aumenta a resistência, o déficit de vitamina D aumenta a resistência à insulina. Então, tudo isso tem trabalho documentado da melhor qualidade, né? Então, não é mais por falta de trabalho científico. É apenas a pessoa começar a olhar que os médicos, os outros profissionais de saúde comecem a olhar para um assunto tão fantástico, para uma coisa que tem uma repercussão tão fantástica na saúde da população. Isso, se as pessoas mantivessem um nível de vitamina D mais alto, certamente adoeceriam menos. E eu teriam muito menos doenças graves. E se tivesse, teria menos complicações dessas doenças graves, né? Então, eu acho que é feito uma pílula mágica. A vitamina D é fantástica. Eu sou fã. E dos suplementos é o que eu mais amo, é o que eu mais estudo. E para mim é o número 1, né? É a vitamina D. Então fica essa mensagem. E mais uma vez, obrigado. Olha, eu agradeço porque foi, sobretudo, muito empolgante a sua fala. Eu acho que você envolve todo mundo na sua didática, no seu conhecimento, é chover no molhado. Se eu for falar, olha, tem tanta gente aqui, parabéns, Ana Moedo, parabéns, doutor Ítalo, tanto conhecimento, a Dorinha Matos aqui mandando abraço, parabéns, live espetacular. Abraço. Nossa, aqui, quem está dizendo aqui, cadê? Eu passei aqui nesse stand, doutor Ítalo, 2 pontos, o melhor, tá certo? Enfim, Aline Calo Correia, doutor Ítalo, o melhor, a Maiane Brasil, sua aluna, até sendo maiores elogios. Pessoal, não deixem de participar. Se você está em Salvador, se você mora em Salvador, se você está ali por alguma necessidade, mas sobretudo para o profissional de saúde, procurem seguir o Instagram. O Instagram do Ítalo é Dr. Ítalo Almeida Mev, e a instituição, a empresa de Ítalo, onde ele atende, consultório, é a Neurointegrada. Você seguindo esses 2 Instagrams, esse perfil, e também aqui no meu perfil, Agendo Neuro, mas eu peço a todo mundo que está na minha base aqui, que sigam, a gente, é a corrente do bem, né? Eu acho que a rede social tem que ter qualidade. A rede social tem que ter entretenimento, tem divertimento e tem, sobretudo, informação de qualidade, como a gente conseguiu trazer aqui, há um tempo na agenda do Dr. Ítalo, para a gente trazer essa informação para você que está aqui, profissional de saúde, seja você médico, enfermeiro, fisioterapeuta, nutricionista, terapeuta ocupacional, preparador físico. Então, fique atento, peço a vocês aqui da minha base e que sigam o Instagram do colega, se matriculem no curso, porque vocês vão estar na vanguarda de uma abordagem em saúde de qualidade, procurando entender melhor como prescrever, inclusive a orientação, não necessariamente com suplementação, mas até através do conhecimento, vocês vão entender lá como conseguir, né, todos esses suplementos, inclusive através da própria alimentação. Então, acho que o Ítalo no curso, eu já conheço alguma coisa de curso, já fiz com ele, vai do mais simples ao mais sofisticado. O curso vai falar a respeito de 15 suplementos importantes para que o profissional de saúde que quer largar na frente, que quer buscar atualização, que, sobretudo, quer continuar tendo e renovar o seu comprometimento ético, a sua abordagem técnica de qualidade com o seu cliente, tá bom? Então, acompanhe esses 2 Instagrams. Eu quero finalizar renovando esse agradecimento e eu queria a possibilidade, se você topar e dispuser de tempo, Ítalo, de pelo menos uma semana antes da nova data do curso, eu queria que você repetisse a data de setembro do curso. 16 e 30 de setembro. 16 de setembro. A diferença, sempre sábado pela manhã, 15 dias. Uma diferença de 15 dias. Se você quiser, nós podemos fazer um apanhado, talvez aí de 3 ou 4 outros suplementos. E, pessoal, essa é uma live, foi uma live experimental do que você vai encontrar no curso de suplementação na prática do querido colega Ítalo. Eu não comentei, mas ele foi meu padrinho na neurologia. Foi através do Ítalo, lá nos ídolos. Vai dizer a nossa idade aqui, mas na minha época interno, sextanista, conhecer Ítalo. Ítalo foi o meu preceptor de neurologia e através dessa didática aí, ele me apresentou a neurologia de uma forma que eu escolhi e abracei.
devo muito a Ítalo aí, esse caminho meu na neurologia. Aproveito para agradecer pessoalmente aqui nessa live. Tá certo, parceiro? E essa amizade de tantos anos, né? Maravilhosa. Amizade de tantos anos, a gente está um pouco distante, mas tem uma frase, eu não sei de quem foi, diz assim, os amigos verdadeiros, e nós somos assim, graças a Deus, a gente está sempre continuando aquele papo de ontem, né? Não importa se a gente fica 2, 3 meses sem se falar, às vezes até mais, por conta das demandas. Exatamente. Tá certo? Pessoal, um grande Bacana, obrigadíssimo. Gente, o pessoal está perguntando se essa live vai ficar gravada. Sim, a live vai ficar gravada. Eu vou entregar esse material da live na mão do Dr. Ítalo. Ele vai separar em partes e vai divulgar a critério dele nas redes sociais com o time de suporte online dele aqui, tá bom? Um beijo para vocês, Ítalo, querido. Obrigado. Viu? Obrigado grande a amigo. todos. E para sempre, meu professor, viu? Saiba disso. Um abraço, obrigado. Tchau, querido. Tchau. Até. Boa noite. Boa noite.